paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus. Quero pedir para você primeiramente que não repare aqui no cenário do vídeo, que eu ainda não tenho um lugar para fazer esse vídeo, né? Para meditar um pouco na palavra juntamente com vocês. Mas eu quero falar para vocês que de coração que um dia, se melhorar, eu melhoro o cenário também, em nome de Jesus. Conforme meu canal for crescendo, vou dar uma melhorada no cenário. Se esse for os planos de Deus, né? Eu faço projeto, mas Deus é que é dono dos meus projetos, dono dos meus planos. Eu não sou ninguém. Sem Ele nada sou e nada tenho. Eu vivo debaixo da graça de Deus e das suas misericórdias. Por isso que eu peço, para você que é inscrito aí no meu canal, que dê o seu like, compartilhe, divulgue, comente, tá? Porque eu preciso do seu joinha e do seu comentário. E você que ainda não é inscrito, está passando no meu canal pela primeira vez hoje, se inscreva no meu canal. Tem um botãozão vermelho aí, vai lá e aperta, inscreva-se. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho da notificação, dê o seu like, seu joinha. Preciso de você, que você me ajude a crescer nesse canal aí, né, para a gente fazer a obra de Deus aqui e evangelizar o maior número de pessoas que nós pudermos, né, se assim for da vontade do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar um pouco na carta de Paulo ao 2 Timóteo 3, Paulo 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, né? Paulo vai falar para Timóteo assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, né? Paulo está falando aqui, meus irmãos, que toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Ela, toda ela, de Gênesis e Apocalipse, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele é inspirado por Deus. Foram escritos por mãos humanas em época diferente. Foram escritos, foi Moisés que escreveu lá no começo de tudo, Gênesis. Depois nós vamos ver terminando lá em João, na ilha de Pátimo, sobre a revelação do Apocalipse que Jesus Cristo deu para que João escrevesse e mostrasse tudo aquilo que ia acontecer nos últimos dias. Mas os homens, todos esses homens tinham inspiração. Qual a inspiração? Do Espírito Santo de Deus. E só o Espírito Santo de Deus para inspirar esses homens a fazer isso, né? A Escritura de Deus, ela é inerrante e ela é infalível. Ela não erra daquilo que ela fala e é infalível, não é infalível na profecia que fizeram. Toda a profecia que fez na Bíblia está se cumprindo. Nenhuma delas se falhou. Então, isso é importante para que nós saibamos disso, que nenhuma escritura foi revelação do próprio homem que teve o desejo no coração de escrever, não. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou esses homens a escreverem a escritura sagrada de Deus, né? O que significa toda a escritura é inspirada por Deus? O versículo que diz que toda a escritura é inspirada por Deus tipifica a respeito da confiabilidade, né? A Bíblia, você pode confiar plenamente nela. A Bíblia é um livro que não deixa nenhuma desconfiança. A Bíblia está ali porque Deus nos revelou como Ele queria se revelar à humanidade. Qual o desejo dele para a humanidade. Então a Bíblia está ali nos revelando o que Deus fala com o homem. Esse versículo é uma declaração explícita, né, irmão? Sobre a inspiração divina da Escritura. Esse versículo fala toda da Escritura, né? Fala assim: toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Isso ensina ao homem. Isso mostra ao homem o caminho.
a Escritura, ela confronta o ser humano. A Escritura Sagrada. Ela confronta o homem em pecado, nos mostra nossos pecados e nos ensina o caminho que nós devemos andar. Por isso que ela é a Bíblia Sagrada. Não tem outro livro no mundo que possa se comparar à Bíblia Sagrada. Nenhuma. Ter plena ciência que toda a Escritura é inspirada, irmão, por Deus, é algo essencial a todo cristão. Todos os cristãos têm que ter essa ideia. Isso é essencial ao cristão saber que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ele tem que saber disso. Isso porque, apesar de a Bíblia ter sido escrita por homens, sua fonte não está na vontade do homem, mas na própria vontade de Deus. Nenhum homem teve vontade própria na Bíblia. Deus não tirou a personalidade do homem. Deus não tirou. Mas nenhum homem teve a sua vontade própria de falar, não, isso aqui eu não vou escrever, não, vou escrever isso aqui. Não. Deus falou, escreva aí. E o Espírito Santo foi inspirando aqueles homens a escrever. E ele foi escrevendo e compilou esse livro sagrado que é a Bíblia. A Bíblia é um ajuntamento de livros, pequenos livros. Então a Bíblia foi compilada dessa forma. Porque vários homens escreveram em vários lugares, em várias épocas, mas nenhum deles teve, vou escrever da minha própria vontade. Não. Pedro, em 2 de Pedro 1, 2 de Pedro, do 1, ele vai falar assim, 2 de Pedro 1, do 20 ao 21, Pedro vai falar assim, ó. Pedro vai falar assim, 2 de Pedro 1, 20. Pedro vai falar assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ninguém escreveu essas profecias da própria vontade. Isso vai acontecer tal dia, tal hora, tal lugar. Vai existir uma pandemia. Vai existir terremotos, vulcão, erupção. Não, o homem não podia prever isso tudo. Só um ser emanente, um ser superior ao homem podia mostrar os homens através da sua palavra o que iria acontecer nos últimos dias. Então, só Deus, só o Espírito Santo de Deus para se revelar ao homem através das Escrituras Sagradas e revelar a ele o que iria acontecer nos últimos tempos. Então, Pedro então vai falar assim no 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nenhuma profecia de vontade humana, eu já falei aqui. Nenhum homem tem capacidade, vontade própria de botar aquilo que está na sua... vou fazer isso por minha vontade. Não tem. E tem muita gente que duvida das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é verbalizada. Por que é verbalizada? É Deus falando conosco o tempo todo. Deus falando com o ser humano o tempo todo. Deus falando a vontade dele, o desejo dele com a raça humana. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso, a Bíblia mostra ao homem os seus pecados. A Bíblia mostra a gente que Deus quer realmente de nós. A Bíblia é o livro de regra e conduta do cristão. Tinha que ser todo ser humano, mas o cristão ele tem que ter esse livro como de regra e de conduta. Mas foram homens santos, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. No 21, Pedro está falando, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens separados, santo quer dizer separado. Os homens que foram separados por Deus para escrever essas escrituras. Esses homens são considerados santos, separados. Eles tiveram, olha, um papel essencial, esses homens. Qual foi, Hamilton? Eles escreveram
a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus para escrever esse livro sagrado. Eles tiveram um papel especial na obra de Deus aqui na terra. De Gênesis e Apocalipse, Deus inspirando o homem para que o homem escrevesse a sua palavra que é inerrante, infalível e verbalizada por Deus, ele falando conosco através do seu livro e a gente entendendo o que Deus quer falar conosco. Amém? Queria deixar só essa palavra para vocês. Lembre que toda a escritura, toda ela é inspirada. Toda ela é pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nenhuma parte que não é. Toda escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém a mão depois falar assim, o livro foi escrito por homens. Sim, foi escrito por homem, mas todos esses homens tiveram inspiração divina. Inspiração divina para louvar, para escrever salmos, provérbios, falar de Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Todos esses homens tiveram essa inspiração de Deus. Nenhum deles escreveram porque eles quiseram. Botaram no coração o desejo de escrever a Bíblia, não. Nenhum deles. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe o seu ministério. Deus abençoe o teu trabalho, a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe você onde você colocar a planta dos seus pés. Em nome de Jesus. Amém?